Com muito trabalho, conquistamos uma posição de destaque entre os grandes partidos da política nacional. Mas, desde sempre, sabíamos que ainda faltava um nome que representasse nosso projeto para o Brasil. É nesse momento em que o PL recebe a grande figura política do país. Foi assim que Valdemar Costa Neto, presidente nacional do PL, o Partido Liberal, anunciou a filiação de Jair Bolsonaro em 2021. É motivo de orgulho muito grande estar aqui, satisfação. Eu agradeço a confiança que o Valdemar da Costa Neto depositou em mim, me acolhendo agora para fazer parte do seu partido. Pode ter certeza que nenhum partido será esquecido por nós. Até chegar ao PL, Bolsonaro já tinha passado por 8 partidos, todos eles do Centrão. Ele também tentou criar uma legenda para chamar de sua, mas falhou. É difícil formar um partido, não é impossível, mas é difícil. Burocracia enorme, então eu não posso investir 100% numa aliança. O fato é que Bolsonaro encontrou no PL os apoios e os recursos financeiros para se lançar à reeleição. E mesmo tendo perdido a disputa para Luiz Inácio Lula da Silva, a popularidade de Bolsonaro acabou trazendo bons resultados ao PL. O PL de Bolsonaro cresceu e seguirá como o partido com mais deputados. Passa dos atuais 77 para 99. O problema é que a relação nem sempre é tranquila. O PL é uma legenda que foi anabolizada pelo Bolsonaro. Quando o Bolsonaro chega ao PL, é uma legenda que cresce, vira a principal bancada, como você falou. Só que é um partido rachado, não ao meio, mas 2/3 alinhados ao bolsonarismo e 1/3 mais independente. E nesta semana chegou a um ponto alto de tensão. O Lula tem prestígio, popularidade. Ele é conhecido por todos brasileiros. O Bolsonaro não. O Bolsonaro tem um mandato só. Problemas tem. Essa semana tem um problema sério. Não vou falar com quem. Não, se continuar assim, você vai implodir o partido. Eu sou do partido dando declaração absurda. Eu ouvi. Como o Lula é extremamente popular. Tá, manda ele tomar um 51 ali na esquina ali. Não vem. Da redação do G1, eu sou Natuza Neri e o assunto hoje é a ameaça de Bolsonaro para cima do presidente do seu próprio partido. Um episódio para entender o racha dentro do partido, com maior bancada no Senado e na Câmara dos Deputados, e as consequências desse racha para o futuro do PL e do próprio Bolsonaro. Neste episódio, eu converso com Flávio Oliveira, comentarista da Globo News e colunista do jornal O Globo e da Rádio CBN. Quarta-feira, 17 de janeiro. Flávio Oliveira, que delícia ter você aqui. Então eu quero aproveitar a oportunidade da sua presença para pegar na sua mão e te propor uma viagem no tempo, para que a gente volte ao ano de 2002. Naquele ano, Lula pelo PT, ao lado de José Dirceu, pelo PT também, firmaram um acordo eleitoral com o Valdemar da Costa Neto, com o PL do Valdemar Costa Neto. E Valdemar indica o José Alencar como vice de Lula na chapa que se tornaria vitoriosa e que seria reeleita no mandato posterior. O Valdemar herdou o PL do Álvaro Valle. Quando o Álvaro Valle faleceu no ano 2000, ele se tornou o presidente do PL. Então, essa tua memória de 2002, quando da costura, né, da chapa presidencial que levaria Lula à presidência pela primeira vez, já tinha as digitais dele. E aí, para a gente só refrescar a memória de quem nos ouve ou informar para quem não tinha conhecimento, aquela costura e aquela aliança viabilizou a indicação do vice de Lula pelo partido, pelo PL, o José Alencar. Exatamente. E o José Alencar vira o vice dos sonhos do Lula. Um empresário, um homem de direita, segundo definição do próprio Valdemar Costa Neto, e que estabelece uma relação pessoal muito profunda com Lula, tanto que vira vice de novo, né, quando Lula concorre à reeleição. Então, feita essa digressão, quero voltar agora para o
tempo presente, porque Valdemar Costa Neto depois entrou no governo Bolsonaro, o Bolsonaro entra no partido dele, há uma relação de proximidade estabelecida entre os dois. Valdemar Costa Neto sempre evitou fazer críticas públicas ao Lula e agora, recentemente, numa entrevista ao jornal O Diário, ele deu algumas declarações que incomodaram muito o Bolsonaro. Por exemplo, ele falou do Lula num tom de quase que saudade do meu ex, sabe? E não foi nem a primeira vez, né? Não. E os elogios ao Lula, embora ele tivesse elogiado o Bolsonaro muito também, acabaram incomodando muita gente do entorno de Bolsonaro e o próprio Bolsonaro. Estou falando bastante, mas agora eu juro que vem a pergunta. Em que ponto essa relação entre o Bolsonaro e o Valdemar Costa Neto está nesse momento? Porque os aliados dizem que eles estão de bem agora. Foi só uma faísca, mas que agora tudo está bem. O que pretende Bolsonaro, por exemplo, ao criticar publicamente o principal comandante do seu próprio partido? Olha, Natuza, eu vou começar com uma piada. A relação deles nesse ponto é a relação... Sabe aqueles filmes em que os dois indivíduos estão algemados um no outro? Um braço ladeado com o outro, um pulso algemado no do companheiro e um pé algemado também no do companheiro. Então, cada um tem uma perna e um braço que podem mover sozinhos, mas para eles saírem do lugar, eles vão ter que se entender, combinar um compasso. Eu acho que é muito esse o momento da relação. Eles têm uma relação de interdependência ou de dependência mútua, que não é imune a rusgas, especialmente pelo temperamento de Jair Bolsonaro. O Bolsonaro não é uma pessoa como nós. O Bolsonaro não é uma pessoa normal. Ele tem dificuldade. Veja, você trouxe muito sabiamente a memória de Valdemar Costa Neto participando da construção da chapa finalmente vencedora, né, de um candidato como Lula, que já havia tentado 3 vezes se eleger presidente e não tinha conseguido, deu uma guinada, digamos, para o centro, né? Construiu-se aquele personagem Lulinha Paz e Amor, de barba aparada, de terno, né? O Lula fez uma repaginação e José Alencar teve um papel muito importante de interlocução com o empresariado, era um homem conservador e essa articulação coube a Valdemar e a José Dirceu na época, né? É um nome também que é importante de a gente trazer à memória. Sim, mas veja, o Valdemar, ele foi deputado por 6 mandatos, cobra criada de Congresso Nacional, disso que veio a se tornar o Centrão, assim como o Bolsonaro, né? Bolsonaro, desde 1991, deputado federal e entrou pelos anos até ser eleito em 2018 presidente da República. O Valdemar, ele sempre teve no PL. Então, a relação de eu ia falar assim, lealdade, mas de controle, né, do partido, sempre foi dele. Então, o Valdemar é um homem de partido, é um homem do PL e é um homem, um político de acomodação, porque ele quer estar bem posicionado. Ele é aquele jogador que quer estar ali na cara do gol. Foi da base do Itamar, né? Teve essa participação com Lula, teve depois a sabedoria, né? A esperteza de trazer o Bolsonaro para o PL, e isso só aconteceu em 2021. A filiação de Bolsonaro foi num auditório lotado. A cerimônia contou com a presença do presidente do partido, Valdemar Costa Neto, e de ministros do governo, como Ciro Nogueira, da Casa Civil, e Paulo Guedes, da Economia. E confesso, prezado Valdemar, a decisão não foi fácil.
temos cada vez mais aberto um caminho enorme para construirmos aquela nação que nós todos queremos. Elegeu a maior bancada partidária, né, da Câmara a partir dessa associação. Então ele é um cara de acomodação, de fazer acenos e tá bem na foto e com poder, com fundo partidário, com fundo eleitoral. O Bolsonaro é o avesso disso. Eu já te devolvo, mas só para a gente entender como essa relação ela vai ter pontos de tensão a despeito dessa dependência mútua. O Bolsonaro já participou, já esteve em 9 partidos. Ele tem um profundo desprezo por essa estrutura, né, da legenda, do associativismo político. Ele sempre foi um outsider e o próprio Valdemar acho que fala disso, né, que o Bolsonaro ficava isolado na Câmara dos Deputados. Enfim, e teve um momento que o discurso da antipolítica que ele incorporou rendeu-lhe a presidência da República. Mas ele nunca teve lealdade partidária, ele já passou pelo PSC, PP, PFL, PTB, todas as legendas possíveis. Se elegeu presidente pelo PSL e naquela ocasião também levou o PSL a uma bancada recorde, né? Ele catapultou uma bancada de um partido que era inexpressivo, mas no ano seguinte, em 2019, ele já estava saindo. O próprio presidente Jair Bolsonaro deu a senha que provocou o racha irreparável. Disse a um apoiador para esquecer o presidente do PSL, Luciano Bivar, porque ele estaria queimado. Dias depois, Bivar foi alvo de uma operação da Polícia Federal no caso das candidaturas laranjas em Pernambuco. Teve uma tentativa fracassada de montar a própria legenda, e acho que esse é um ponto importante da gente pensar, né? Por que essa dificuldade? Todo mundo monta partido, né? E Bolsonaro não conseguiu criar a Aliança pelo Brasil. E aí ele vai para o PL. Só que, num determinado momento, ele era presidente da República, tinha a máquina, né, do governo, e isso também se traduzia em algum poder sobre o partido. Hoje é uma situação completamente diferente, de um Bolsonaro inelegível, né, e sem governo, sem estar à frente do executivo. Então, ele depende muito da estrutura partidária. E é isso que Valdemar pode oferecer a ele e tem interesse no que Bolsonaro pode entregar como cabo eleitoral. Você vai lembrar que ele sempre disse isso quando Bolsonaro estava ameaçado de se tornar inelegível, né, com aquele processo. Ele dizia, mas pode até ser bom, Bolsonaro... cabo eleitoral pode ser melhor que candidato. O senhor concorda com Arthur Lira quando ele diz que Bolsonaro vai ser mais importante como cabo eleitoral do que como candidato? Eu concordo, porque ele não leva a rejeição. Ele é muito pragmático, ele sabe o que Bolsonaro tem potencial de entregar, valoriza isso, mas ele sabe também o que ele não quer perder, uma vez que esse grupo não está mais no poder do jeito que Valdemar gosta, né, de se achegar ao poder. Espera um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com o Flávio. Você cita a imagem das duas figuras algemadas, ou seja, o destino de um depende em grande medida do destino do outro. E já ficou muito clara a sua explicação. Você também disse, Flávia, que o Bolsonaro tem uma personalidade mais complexa, né? E o próprio Valdemar, nessa mesma entrevista que deu a confusão toda, disse isso. Ele disse, em que pese tem elogiado, e insisto nisso, o Bolsonaro diversas vezes, ele fala que o Bolsonaro é de difícil trato. Quem é mais difícil no trato, Lula ou... 1000 vezes o Bolsonaro. É? Porque o Bolsonaro não é uma pessoa igual a nós. E Bolsonaro me parece que sempre busca o embate. Assim, quando eu olho para as fotografias de Bolsonaro ao longo do governo Bolsonaro, eu tenho muita dificuldade de encontrar as pessoas que permanecem, né? Salvo os familiares, as pessoas de muito lá de trás, inclusive essas, porque se a gente for lembrar do general Santos Cruz, era amigo de Bolsonaro há, sei lá,
4 décadas e Bolsonaro meio que se desfez do Santos Cruz. E acho que ele meio que está aderindo à própria natureza quando dá essa chapuletada no Valdemar Costa Neto, não? Sim, sim. São as melhores tradições de Bolsonaro, que é sempre combativo, autoritário e exige uma espécie, eu vou chamar assim, de uma lealdade canina, para além de uma lealdade militar hierarquizada, né? O Bolsonaro é uma figura política autoritária no discurso e no trato. Por isso, já trocou de partido N vezes, as coisas têm que ser do jeito que ele quer, né? E ele usa muito, para ser assim, o seu capital político, que cresceu muito, né? Por alguns mandatos, Bolsonaro esteve entre, se não o mais, entre os deputados mais votados do estado do Rio de Janeiro. Isso era comum. Então, ele sempre teve um nicho leal e encontrou uma possibilidade de se tornar esse quadro nacional e virar presidente da República, independentemente da força partidária. É bom a gente lembrar que o PSL era um partido com tempo de televisão, né, de propaganda residual. Ele tinha um deputado, né? O PSL tinha apenas um deputado. E só para que todo mundo que nos acompanha compreenda, quando você tem uma bancada pequena de deputado federal, isso automaticamente significa que esse partido vai ter pouco dinheiro de fundo partidário, pouco dinheiro de fundo eleitoral e pouco tempo de televisão para fazer campanha. Quanto mais um partido elege, mais dinheiro ele tem e mais tempo de televisão para fazer propaganda eleitoral ou propaganda partidária esse partido vai ter. É disso que o Valdemar não abrirá mão para Bolsonaro. E quando a gente olha o currículo, né, de um e de outro, você vê que o Valdemar tem um controle da legenda, da máquina desse partido, que Bolsonaro jamais teve. Não foi nem capaz, vou repetir, de montar o seu próprio partido. Agora, me parece que Bolsonaro depende mais dessa estrutura. Aliás, depende não só para viabilizar as candidaturas de interesse dele, mas depende até para o próprio, eu não vou dizer sustento, porque ele ganhou 17 milhões de reais em Pix, né? Então, e tem aposentadoria, enfim. É ele que banca o salário de Jair Bolsonaro, que banca o salário de Michele Bolsonaro, de vários militares da reserva que trabalham com Bolsonaro no escritório do PL aqui em Brasília. Então, ele tem o dinheiro. Mas ele tem parte da renda dele oriunda do PL, assim Sim. como a mulher dele, Michele Bolsonaro, assim como aliados do porte do general Walter Braga Neto, que foi candidato a vice na chapa derrotada em 2022 e que se tornou um quadro, né, do PL, que Valdemar diz que ajuda muito na organização, porque os militares são muito organizados. Aliás, só para te interromper, o Braga Neto é um dos raros remanescentes na fotografia das pessoas próximas de Bolsonaro. Que até aqui se manteve muito leal, com essa lealdade que Bolsonaro exige. Por isso, quando você fala assim, basicamente são os filhos, porque é difícil você lidar na política sem aceitar, sob nenhuma hipótese, a divergência, o contraditório. E é curioso porque o Lula é o oposto disso, e também por isso, ou talvez também por isso, ele seja elogiado pelo Valdemar. O Lula é um camarada do povo. O Lula é completamente diferente. O Lula é completamente diferente do Bolsonaro. Completamente diferente. E é um fenômeno também, porque chegar onde ele chegou. Nós fizemos parte do governo, e o Lula foi bem no governo também, e elegeu a Dilma depois. Porque o Lula, ele é um sindicalista, né, na política. Ele continua tendo esse papel de uma mediação, de nem eu nem você, vamos encontrar um meio termo. O Lula não é um político conhecido como brigão, né? O Valdemar reconhece isso no Lula e gosta, porque, óbvio, o que mais o
um político que domina, que controla uma grande legenda do Centrão quer, senão um líder no executivo conciliador, disposto a ouvir, disposto a compor, né? Por isso, Valdemar elogia Lula em nome de um passado que tiveram, em nome da posição que Lula tem hoje como presidente da República e em nome da própria unidade, preservação dessa unidade partidária. Acho que esse é um ponto importante. Ele não quer perder o bolsonarismo, né, do PL, mas ele também não quer ter só o bolsonarismo no PL. Quando o Lula assume o terceiro mandato, o Valdemar declara isso publicamente. Tem 30 votos dos 100, né, que vão sempre para o governo. Votos do PL, em que pese ser um partido de direita que tem o Bolsonaro. Porque há uma base de deputados, especialmente de municípios, e aí eu estou praticamente repetindo palavras, né, de Valdemar. Há uma base de deputados do PL, principalmente representantes de municípios médios ou pequenos do Nordeste, que precisam do orçamento público, dos recursos do governo federal para se manterem, né? Para dialogarem com a própria base, para se manterem no poder. Eles votarão com o governo. 30% do PL, portanto, já está em alguma medida vinculado ao governo Lula, ao governo de plantão, nesse caso, sim, o governo Lula. E o Valdemar tem imensa ambição, né, em relação ao futuro do PL. Ele fala também de eleger 1000 prefeitos. Não vai fazer isso só com o bolsonarismo. Vai fazer com o bolsonarismo em alguns estados, né, diretórios, nichos bolsonaristas, e não são poucos, mas tem um Nordeste inteiro, né, e inúmeros municípios nos quais ele tem interesse que elegeram Lula, preferem Lula e estão nesse campo, né, da coalizão. Queria ouvir do senhor qual foi o efeito de fato, na visão do senhor, da reforma tributária no PL, se o PL rachou com a reforma tributária. Não rachou. Nós tivemos 75 votos contra a reforma. Nós temos que deixar claro uma coisa, todos os deputados nossos são de direita. Mas esses de direita que o senhor falou todos os 99 são de direita. São de direita. Mas todos são bolsonaristas? Todos são bolsonaristas. Os 99? Os 99, todos são bolsonaristas. Né? O PL vai ser sempre esse partido com um pé em cada canoa, a exemplo do seu líder. Agora, para finalizar, eu queria te perguntar se esse embate, embora os aliados digam que está tudo bem entre os dois agora, mas se esse embate se aprofundar, até porque Bolsonaro tem uma personalidade muito imprevisível, quem é que leva a melhor nessa história? É Bolsonaro, que traz muitos votos para o PL, que acaba enchendo o cofre do PL e dando a chance do PL se tornar o maior partido do Brasil, porque já é o maior partido da Câmara dos Deputados, portanto já está sobre uma montanha. Já está meio caminho, né? Já está meio caminho andado e com quase 1 bilhão de verba de dinheiro de fundo, ele hoje, se quisesse abrir mão de Bolsonaro, poderia, porque ele tem o dinheiro. Mas ele quer mais do que isso. Ele quer transformar o PL no maior player partidário do país. Então, um precisa do outro. A gente volta para essa ideia original que você nos trouxe. Mas se esse embate se aprofundar, quem leva melhor? É o Bolsonaro que tem voto ou é o Valdemar que tem um partido? A menos que Bolsonaro consiga dar um golpe, né, no PL e ficar com esse ativo, e principalmente, sobretudo, com esse ativo financeiro, e isso não me parece estar no horizonte, o Bolsonaro assumindo o controle do PL, quem leva melhor é Valdemar. Por quê? Porque o Bolsonaro pode até sair e levar os parlamentares leais a ele, procurar outra legenda. Obviamente, o capital político dele vai junto, mas com muito menos recursos, né? Se dinheiro, fundo partidário, fundo eleitoral importam para Bolsonaro e seu campo,
ele vai ter que se entender com o Valdemar. Nosso prezado presidente ainda não havia sido agraciado com a medalha 3I, que é uma coisa fantástica, né? É imorrível, está comprovado que é imorrível. A outra é que ele é persistente, né? E o último, que ele é intransponível também. A menos que ele consiga, de fato, tomar o PL do Valdemar. O que, até aqui, ao longo dessas décadas que nós acompanhamos, não aconteceu. Não, até porque o Valdemar é um sobrevivente de diversas formas. Ele, no escândalo do Mensalão, ele chegou a ser preso e tá aí, mandando tudo e mais um pouco. Tá aí, nesse já partido entrou e que saiu agora de base, né? Exato, exato. Eu digo até, Flavinha, que ele é o... Se eu tivesse que apontar um personagem de filme pro Valdemar Costa Neto, eu apontaria o MacLeod, o Highlander. É isso. A imagem está perfeita. Eu nem posso dizer, Natuza, e acho que é importante, que isso é exatamente bom para o sistema político brasileiro, né? Para a democracia. Porque a gente está falando... de uma legenda partidária do Centrão que está muito comprometida mais com estar no poder do que com projeto de país, né? Tem pitadas, né? Lances, ingredientes de oportunismo político, de fisiologismo, que não são os melhores ativos para a gente pensar num sistema político saudável. Mas a gente é o que é. E o PL tem sido assim. Valdemar tem participado dessa forma do projeto político, tem sobrevivido e crescido nesse ambiente, né? Nessa cultura. E tem conseguido ficar bem na foto também com Lula em seu terceiro mandato, porque entrega 30 votos. E 30 votos são muitos votos. Flávia Oliveira, que delícia que é ter você aqui no assunto. Podia também ficar um tempão aqui proseando, mas eu sei que você já trabalhou bastante hoje, então eu vou te liberar. Um beijo enorme para você e a gente se encontra aqui logo mais, em outro episódio. Minha amiga, um prazer, conte sempre comigo. E parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelo nosso trabalho, né? Pelo nosso. Tenho orgulho de trabalhar com você. Um beijo bem grandão. Te digo mesmo, muitos beijos. Neste episódio, você ouviu áudios do jornal O Diário. Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Carol Lorenzetti, Luiz Felipe Silva, Gabriel de Campos e Thiago Kazuroski. Colaborou neste episódio Sara Rezende. Eu sou Natuza Neri e fico por aqui. Até o próximo assunto.